Graça e paz. Hoje nós temos o capítulo 12 para nossa meditação, nosso devocional do dia. Atos, capítulo 12. Mas antes eu quero orar e peço a você que ore comigo. Senhor, nós te damos graças, Deus, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Somos gratos a Ti, ó Deus, por Teu amor, pela Tua graça, que é melhor que a vida, pelo Espírito do Senhor que habita em nós, pela palavra escrita que temos, inspirada pelo Espírito Santo, e nesta hora queremos estudá-la, meditá-la e desfrutar, ó Deus, da palavra viva e poderosa do Senhor. Nós cremos, como o Senhor Jesus disse, que a palavra é espírito e é vida. E assim nós queremos desfrutar dela em o nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos o capítulo 12, coisas muito interessantes, impressionantes até, e coisas que desafiam a nossa fé, que nos ensinam na nossa fé e que nos ajuda a vigiar, a perseverar e, sobretudo, honrar a Deus e continuar firme nas promessas do Senhor, nos princípios e na sua palavra. O contexto de Atos 12 fala da perseguição novamente ocorrida contra a igreja, contra os apóstolos em Jerusalém, e dessa vez com a morte de Tiago, a prisão de Pedro novamente, o livramento de Pedro da prisão de maneira sobrenatural e a morte do rei Herodes, que era orgulhoso, vaidoso e não deu glória a Deus. Começando o capítulo pelo fato de ter novamente havido perseguição à igreja. Lá atrás nós vimos que havia na igreja paz, que havia na igreja tranquilidade, mas aquela não era a igreja de Jerusalém, ali era a igreja formada pelos apóstolos, ou melhor, pelos discípulos que saíram em função da perseguição e fundaram novas igrejas. E ali a igreja tinha paz. Mas em Jerusalém a situação sempre foi muito difícil durante esse período de Atos dos Apóstolos. E mais uma vez ocorre a perseguição e desta vez Tiago, que também é irmão de João, os dois apóstolos de Jesus, Tiago e João, Tiago não só foi preso, mas como foi também decapitado. O texto ainda fala de maneira bem clara que foi ao fio da espada. Então ele foi decapitado e você conhece a história, sabe que a cabeça dele foi oferecida como troféu para aquela família de Herodes e não vamos entrar nesse detalhe. Porém, ele foi sacrificado, ele foi morto, ele foi decapitado. E Pedro também foi preso. Novamente, Pedro foi preso por um motivo muito, peculiar aos judeus, para agradar aos judeus. O texto diz que agradava aos judeus o fato dos apóstolos serem presos. E no capítulo 4, diz o texto que eles queriam apresentar Pedro ao povo depois da Páscoa. Impressionante, isso semelhante ao que fizeram com Jesus, e no lugar de liberar Jesus, liberaram Barrabás. Queriam fazer com Pedro algo semelhante, apresentar Pedro como um troféu ao povo, e o povo se agradava da prisão de Pedro. Porém, quando Pedro estava
ali preso naquelas cadeias. O texto diz que haviam quatro turmas, 4 equipes de 4 soldados cada uma. São 16 soldados para guardar, para proteger, para vigiar Pedro. Impressionante que Pedro era um homem simples, um homem comum. A única acusação que tinha sobre Pedro é que ele estava pregando o Evangelho e Jesus Cristo ressuscitado. Mesmo assim, eles achavam por bem que deviam ter 16 homens para guardá-lo na cadeia, que também não foi suficiente, porque o que aconteceria com ele era algo sobrenatural, poderoso, algo divino, porque o texto diz que a igreja estava em oração. No versículo 5, o texto diz: mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, a favor de Pedro. Olha o quão é importante a igreja orar. O quão é importante a igreja orar incessantemente. Por isso o apóstolo Paulo disse que devemos orar em todo o tempo, que devemos orar sem cessar. O ideal é que orássemos incessantemente, como a igreja aqui estava orando. Certamente a igreja tinha como um relógio de oração, estava orando dia e noite, 24 horas, eu imagino. O texto não é claro sobre isso, mas se é incessante, é porque orava sem cessar, como Paulo disse. E assim devíamos também nós termos uma estratégia de oração, uma disposição, melhor dizendo, para orarmos assim também, fazendo um rodízio de oração para que as coisas na igreja, nas famílias e no Brasil fossem diferentes e fossem transformadas. Porém, quando a igreja orava, naquela mesma noite, Pedro estava dormindo. Diz o texto que Pedro estava dormindo e de repente uma luz invadiu aquela cela da prisão e alguém tocou Pedro. Alguém tocou Pedro, era o anjo do Senhor despertando Pedro, acordando Pedro, porque Deus tinha um propósito naquele momento, e o anjo disse a ele: levanta-te, veste as suas roupas e vamos sair daqui. Foi impressionante. Quando ele disse isso, as cadeias que prendiam as suas mãos caíram instantaneamente, as cadeias saíram dos seus pulsos, dos seus braços, e ele ficou completamente livre. E eles começaram então a sair, a andar, a caminhar rumo ao portão de saída. Passaram pelas sentinelas não perceberam nada, porque havia algo sobrenatural acontecendo. E Pedro também ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. Para ele parecia ainda uma visão, parecia um sonho, parecia um êxtase, mas era Deus livrando ele através de um anjo. E o tremendo é que enquanto caminhavam e aproximaram do último portão, diz o texto que o portão se abriu automaticamente, como se houvesse um portão automático e alguém apertasse um botão e aquele portão então abrisse automaticamente. Certamente ali havia outros anjos para abrir o portão para Pedro. De maneira sobrenatural, as cadeias foram abertas, as portas foram abertas, as grades foram abertas, as sentinelas não perceberam. E Pedro então foi tirado, foi removido ali daquela cadeia, daquela prisão. E caminhando com o anjo por um período de tempo, lá na frente, o anjo deixa Pedro e Pedro caminha sozinho para algum lugar. E para onde Pedro foi? Pedro foi em direção à casa onde o povo estava orando. Pedro sabia que havia oração naquele lugar, que o povo estava reunido naquele lugar. Isso era alta hora da noite e o povo estava orando incessantemente por Pedro, pelos apóstolos, pela igreja, porque a perseguição era terrível. Ora, e eles que queriam apresentar Pedro ao povo,
como um troféu, não é? Herodes e as demais autoridades queriam apresentar Pedro. Por que será que queriam apresentar Pedro? Não sei, mas nós podemos pensar, será que queriam também crucificá-lo? Será que queria apedrejá-lo, como fizeram com Estevão, ou crucificá-lo, como fizeram com Jesus? Ou decapitá-lo, como fizeram com Tiago? Não sabemos o que queriam fazer, a intenção deles. Mas a Bíblia é tão clara em nos ensinar que há tempo para tudo. E não era hora de Pedro morrer. Deus tinha propósito, tinha plano para Pedro. Mais tarde, a história diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno em morrer igual o seu mestre. Ele foi condenado à crucificação, mas ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ora, e Pedro, chegando naquela casa onde o povo estava orando, era a casa de João Marcos. E ali Pedro encontra o povo. Pedro toca no portão, a menina que foi abrir a porta, ao ouvir a voz de Pedro, antes de abrir, já ficou tão entusiasmada que nem abriu o portão, correu para dentro e disse: olha, é Pedro, é Pedro. E os demais irmãos falam: não é possível, ele está preso. Eles não iam soltá-lo nessa hora da noite, não é hora de soltar preso. E insistiram, e então chegaram ao entendimento que podia ser o anjo de Pedro, que estava ali. Mas até que a menina insistiu com eles, eles foram lá, abriram a porta e Pedro entrou. E quando Pedro entra, Pedro faz sinal de silêncio para eles, pedindo para terem cuidado e para avisarem Tiago. Esse Tiago agora é outro. Esse versículo, esse capítulo fala de 2 Tiagos. Fala do Tiago, que foi decapitado, e fala de Tiago, que é irmão de Jesus. O primeiro Tiago, irmão de João. Esse segundo Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, que também é aquele considerado o líder da igreja em Jerusalém. E Pedro mandou avisar a esse Tiago do que havia ocorrido. E as coisas continuaram ali, certamente eles continuaram orando, e diz o texto que Pedro seguiu o seu caminho, né? E Pedro seguiu o seu caminho. Foram anunciar a Tiago e aos demais irmãos que não estavam presentes, que estavam reunidos em outro lugar, certamente. E enquanto isso, lá na cadeia houve um grande alvoroço. Por quê? Porque perceberam que Pedro não estava lá mais. Mas perceberam também que a maneira que ele saiu foi diferente. Não foi cadeias, correntes cortadas, mas as portas foram abertas de uma maneira sobrenatural, e esses homens ficaram sem compreender o que estava acontecendo. E ali houve uma decisão das autoridades de abrir o inquérito contra os soldados, as sentinelas que estavam guardando Pedro. E a essa altura, Pedro já estava distante. Diz o texto que Pedro foi para um outro lugar. Não especifica que lugar que Pedro foi. Certamente Pedro foi para descansar em algum lugar, para orar, para ter um tempo a sós com Deus, para depois voltar às suas atividades, à sua vida normal. Impressionante o que aconteceu com Pedro. É impressionante nós entendermos que Deus é socorro bem presente nas nossas tribulações. É importante nós entendermos que Deus nos guarda, que Deus nos protege. E ainda que algo ruim aconteça, Deus estará conosco. E se Deus quiser nos livrar, com um propósito, Ele nos livrará. Tantas quantas vezes Deus quiser, Deus interessar. Mas muitas coisas nós não entendemos. Como foi importante Pedro ter sido preso aqui, para nos deixar essa escritura, esse ensinamento de que a igreja estava orando incessantemente, de deixar para nós essa impressão tão maravilhosa de que, não apenas uma impressão, mas esse entendimento
de que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar, para nos proteger e para nos abençoar. Que coisa linda, que coisa tremenda. E o texto de Atos capítulo 12 continua e finalizando com a morte de Herodes. Herodes era um rei muito vaidoso, reconhecido pelas pessoas, as pessoas não tinham bom senso e as pessoas achavam que ele era um ser sobrenatural. E diz o texto que o povo clamava em alta voz, dizendo que a voz de Herodes era voz de um Deus e não de homem, considerando ele um Deus. E isso feriu, isso agrediu a santidade, isso feriu a pessoa do nosso Deus. E diz a Bíblia que no mesmo instante que as pessoas diziam isso, e certamente ele envaidecia, Herodes envaidecia cada vez mais, exatamente muito parecido ali com Nabucodonosor, que Deus teve que tirá-lo do convívio da humanidade, colocá-lo no convívio com os animais, comendo pasto, e recebendo o orvalho da noite sobre si, criou pelos, unhas cresceram, até que ele reconheceu quem era Deus e voltou ao seu lugar de origem. A semelhança de Nabucodonosor, Herodes também é atacado desta forma por um anjo do Senhor que o fere. Ele é ferido, e diz a Bíblia que ele foi ferido porque ele não deu glória a Deus, porque ele recebeu a glória para si. Isso é um ensinamento também muito importante para nós. Nós devemos sempre dar glória a Deus. Nós devemos reconhecer a grandeza de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Tudo que formos, tudo que alcançarmos, e tudo que somos e tudo que tivermos, devemos entender que é graça de Deus sobre nós. Que nós, por nós mesmos, não podíamos, mas Deus nos dá inteligência, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá saúde, Deus abre as portas para nós. Se Deus não fizesse essas coisas, o que seria de nós? E nós apenas aproveitamos as oportunidades que Deus nos dá, e por isso devemos agradecê-lo e dar a Ele toda honra e toda glória. E o que ocorreu foi que aí ele foi comido por vermes e morreu. Pelo entendimento que eu tenho da palavra, os vermes começaram a comê-lo antes dele morrer, ainda vivo. Uma coisa instantânea, horrível aconteceu com ele. Mas graças a Deus, o versículo 24, que é o penúltimo versículo, nos dá uma alegria muito grande, dizendo que, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Ora, era real a perseguição, mas era real também o crescimento da palavra do Senhor no coração das pessoas. As pessoas cada dia tinham mais fé. O que é a palavra do Senhor crescer? É crescer em número de pessoas que aceitaram? Também, mas também crescia no coração das pessoas. Assim deve ser a nossa vida. Nesses dias também, a palavra de Deus deve crescer no nosso coração, deve tomar espaço no nosso coração e na nossa vida, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus e chegar no fim destes dias cheio de paz, de alegria e cheios de vitória, não obstante o que esteja acontecendo no mundo. Graças a Deus por sua palavra, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração pedindo a Deus que aplique nas nossas vidas a sua palavra, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela palavra e pedir que o Espírito do Senhor aplique
às nossas vidas, aos nossos corações, a palavra do Senhor que é espírito e vida. Abençoe, meu Deus e meu Pai, cada pessoa que está ouvindo esta palavra, que ouviu esta palavra. Eu te peço, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém. E até o capítulo 13.